Bom dia, ótimo sábado para você que está aí do outro lado da telinha nos assistindo. Que bom que você chegou até aqui, você decidiu clicar nesse link aí, seguir esse link através do Facebook e poder compartilhar desses momentos conosco. Nós estamos vivendo momentos de dor. Para muitas pessoas tem sido momentos de desespero, momentos de angústia. Mas como nós temos cuidado da nossa mente nesses momentos? O que você tem feito para se proteger mentalmente? Já pensou nisso? Já pensou que tudo que você faz tem um início, tem um start que é lá na sua mente? Como você tem cuidado da sua mente? Nós vamos tratar um pouco desse assunto nessa manhã. Obviamente, estamos dentro de uma igreja transmitindo uma mensagem espiritual. Então isso será voltado para as questões espirituais. Como você tem protegido a sua mente nas questões espirituais. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia. Já pegou em casa? Está com a Bíblia na mão? Lá em casa eu aposto que sim. Pegue a sua Bíblia que você vai anotar os versos. Eu não cheguei a contar, depois que a gente escreve, a gente dificilmente conta quantos versos, mas pelo menos uma dezena, tá? Pelo menos uma dezena. Acredito que tem um pouquinho mais. Anote os versos e preste atenção. Primeira coisa que nós não podemos esquecer é que a nossa mente, como diz o título da mensagem de hoje, a nossa mente é um campo de batalha. Você já parou para pensar nisso? Que a sua mente é um campo de batalha? Todas as coisas que acontecem na sua vida começam aonde? Na sua mente, óbvio. O que nós não podemos esquecer é que o inimigo que trabalha nesse campo de batalha, que luta nesse campo de batalha, é o pior inimigo que nós poderíamos ter. Não apenas aquilo que está dentro de nós, aquele sistema de crenças que nós temos, mas o inimigo que nós temos na nossa mente é Satanás. Quando Satanás começa a ganhar terreno na nossa mente, quando o pensamento do homem começa a se inclinar para as coisas que não são coisas de Deus, o perigo começa. Olha só o que aconteceu com Eva, lá no jardim. Satanás estava por lá, rodeando o jardim, Eva e Adão estavam ali, tinha aquela árvore, não era para comer daquele fruto, vocês lembram? A árvore que ficava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Satanás se aproxima de Eva e começa a fazer o quê? Mentir para ela. Primeira coisa, começou a lançar dúvidas na cabeça dela. Diz assim em Gênesis 3, 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. Então a serpente disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Viram só? Ele lançou uma sugestão, uma dúvida. E a partir dessa dúvida, a relação de Eva com Deus já começou a ficar estremecida. Será que foi isso mesmo que Deus disse? Que não era para comer de todas? Estão percebendo? Então Satanás vem e reforça outras dúvidas, e ele faz assim com a nossa mente, com a nossa cabeça todos os dias. Ele vai lançando uma dúvida atrás da outra para a gente para tentar nos desacreditar, para tentar nos distanciar daquilo que a palavra de Deus, aquilo que a verdade fala. O apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 5, 8 e 9, diz assim, sede sóbrios e vigilantes, pois o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Olha só como é sério. Ele quer devorar aonde? Não é seu corpo. Ele vai começar devorando a sua mente, a nossa mente. É por aí que ele começa. Em Tiago 4, 7 diz que nós devemos resistir ao diabo. Ele diz assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas Satanás ganha muito terreno e vai avançando nesse terreno, causando doenças emocionais, nós sabemos disso. Muitas vezes essas doenças nos atingem fisicamente também. Elas vão saindo de dentro da mente e vão indo para o corpo, e essas doenças vão nos atingindo. Simplesmente, ele consegue isso
Por quê? Porque nós não rejeitamos as sugestões que ele nos dá. Ele começa a nos sugerir coisas, colocar dúvidas na nossa cabeça e nós vamos aceitando. Sutilmente ele vem chegando e sutilmente nós vamos aceitando. Ele faz você pensar que a sua vida com Deus anda mal, não é verdade? Ele faz. Ele faz você pensar que você não vai conseguir orar. Ele faz você pensar que você não vai conseguir estudar a Bíblia. Ele faz você pensar que a igreja não é lugar para você. Não é isso que ele faz? Ele faz você pensar que nada que você faça está certo. O que eu estou fazendo aqui nessa igreja? O que eu estou fazendo aqui no mundo? Por que eu vim parar aqui? Por que eu nasci? Você não vai poder falar para mim agora, mas raciocina aí um pouquinho. Quantas vezes você já pensou nisso? Quantas vezes você pensa, eu fui longe demais, eu não consigo mais voltar? Não é verdade? Já pensei isso também. Como não? Nós somos seres humanos. Nós precisamos blindar a nossa mente. Ele começa com essas sugestões e vai tentando te convencer, levando pensamentos destrutivos e cada vez mais destrutivos, e vai fazendo você ficar enfermo na sua mente, e de repente essa enfermidade vai para o seu corpo e você acha que não consegue mais sair. Não existe então enfermidade mental e espiritual do corpo? Claro que existe. Está cheio de psicólogo, muitos psicólogos e muitos psiquiatras tratando doenças da mente. E elas existem, estão aí todos os dias. Agora, as doenças espirituais nós conseguimos evitar. Como que nós fizemos isso? Não acredite nas mentiras que Satanás se conta. Isso é difícil? Claro que é difícil. Mas você pode vencer. Nós não podemos nos enredar e deixar nos envolver tanto com as coisas que ele vem soprando no nosso ouvido. Você não pode, você não consegue, ninguém mais quer lá naquela igreja, não volte. Por que você vai voltar lá? O que você vai fazer lá? Não é isso que você pensa? Durante essa pandemia agora, raciocina aí, quantas vezes você pensou, não preciso mais ir na igreja? Quantas vezes? Não é isso que ele coloca na nossa cabeça? Sutilmente, ele vem nos atacando. Sugestões às vezes razoáveis, né? Fica só em casa. Para que você vai na igreja quando voltar? Não está tão bom assim? Esse culto online aí, olha que legal. Você está na sua cama. Não é assim que ele fala, aquela voz bem mansinha? Você está na sua cama, fica aí deitadinho. Para que ir lá ter comunhão com as outras pessoas? Não tem necessidade. Fica aí. Sutilmente vai chegando. Paulo em 2 Coríntios, capítulo 11, nos versos 3 e 14, olha o temor que ele tinha. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos, ou a vossa mente, e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. E não há de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. A batalha lá no céu, quando Satanás foi expulso, antes dele ser expulso, obviamente, começou na mente dele. Então, ele conhece todos os caminhos da mente. E Satanás, às vezes, coloca coisas sutis, como eu venho falando, na nossa mente. Às vezes, você está um pouco ansioso, e a ansiedade, você pensa, mas é algo razoável, né? Nesse mundo de hoje, ser ansioso. Por que não, né? 1 Pedro capítulo 5, verso 7 diz assim: lançando sobre ele quem? Sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ansiedade no original aqui, no texto original, queria dizer distração. Então Satanás começa a querer nos distrair com as coisas. Isso ele é especialista em fazer, né? Vai nos distraindo, desviando o nosso pensamento, desviando a nossa vontade de ouvir o que Deus nos diz, e vai nos deixando cansados e sobrecarregados, e cada vez mais prostrados, mais sem vontade de fazer as coisas, sem vontade de ler a Bíblia, de orar. Mas olha o que Jesus nos disse em Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim todos os que estáis cansados, ou os ansiosos, ou os que têm cuidados,
cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde do coração, e acharei descanso para as vossas almas. Isso é descansar. Isso é descarregar. Descarregar por completo. Todos os seus cansaços, as suas ansiedades, os seus cuidados, as sobrecargas, jogar sobre Jesus. Olha, você pode estar vendo aí as palavras cansaço ou ansiedade, cuidado, sobrecarregado, mas pense bem nessa frase, no final da frase que diz assim: descanso para as vossas almas. Satanás nos pressiona tanto, né? Impressiona tanto algumas áreas da nossa vida, que ele quer tirar a verdade de Deus e a vontade de seguir a Deus que nós temos. Então, a nossa alma fica cansada e sobrecarregada. É uma estratégia que ele usa para nos tirar o descanso, para ir nos desviando do foco. Por mais que Satanás tente atacar a sua mente, por mais que ele tente controlar a sua mente com ansiedades, com distrações, projetando dúvidas sobre você, há uma maneira de conseguir se concentrar nas coisas de Deus. Quanto mais Satanás ataca a sua mente, quanto mais ele controla a sua mente, quanto mais ele projeta dúvidas na sua mente, mais você vai se encolhendo, né? Existe uma espécie de exercício que se faz, que a pessoa se coloca numa posição assim fetal, que fala, né? Igual um bebê, e ela se agarra assim nas pernas e fica. Se você quiser tentar isso na sua casa, fique assim por uns 3 a 5 minutos, agarradinho, como se fosse um bebê assim na barriga da mamãe. Se agarre ali nas pernas e fique. Depois, tenta sair dessa posição. Vê se vai ser confortável. Tente fazer isso. É isso que ele faz com a gente. Ele tenta nos deixar nas posições mais confortáveis para nós. E geralmente as que são mais confortáveis para nós são contrárias àquilo que Deus diz, aquilo que está na palavra de Deus. E é isso que ele tenta fazer. Nos colocar num conforto nosso com as coisas do mundo. Agora, quando a palavra de Deus começa a dar fruto em nossa vida, quando muda as nossas atitudes, nossos comportamentos, aí sim, vai começar a ficar pior. As pessoas querem dizer que ia começar a ficar melhor, né? Quando está muito calminho, quando as coisas estão muito calmas, quando está tudo parecendo bem, é porque não tem motivo nenhum para agir. A Bíblia diz, né? Nem morno e nem frio, né? Quente. Você precisa ser quente nas coisas que você faz. O profeta Isaías disse assim, com muita precisão, né? Como Deus quer manter a nossa mente livre da preocupação e descansando em fé. Isaías 26, no verso 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cuja mente ou cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Olha só o que diz Marcos 12, versículo 30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, ou de toda a tua mente, e de todas as tuas forças. Vocês entenderam que a gente perde as batalhas no campo espiritual porque a gente não controla a mente? Para começar a vencer as batalhas espiritual, material, o que você faz na sua vida, você precisa primeiro controlar a sua mente. Primeiro controlar o que vai aí dentro. Porque, eu falei lá no começo, as nossas ações são fruto de um start. E esse start começa onde? Qualquer tipo de ação que você faça. Ah, eu quero ir na padaria. Olha aí, ó, já coloquei a mente para funcionar. Buscar pão. Os gaúchos vão entender bem se eu falar, não vou falar pão francês, falar cacetinho. Eu quero ir na padaria buscar cacetinho. Qual é a primeira coisa que eu pensei? Eu quero ir. Antes de me colocar em movimento,
eu pensei, eu quero ir. Depois, bom, eu estou de pijama, então eu vou colocar uma roupa. Eu pensei antes de colocar a roupa. Sempre começa na mente. Todas as nossas ações, nossas atitudes vão começar na nossa mente. E aqui Deus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua mente, de todas as tuas forças. Olha como Deus se preocupa com a nossa mente. Como Deus se preocupa como as coisas estão na nossa mente. Não há progresso na nossa mente se ela não for colocada em harmonia com Deus. E não vai haver progresso em nada, em nenhuma parte. Não vai haver progresso espiritual, não vai haver progresso emocional, não vai haver progresso material, não vai haver progresso na família, com os amigos, nada. Se a mente não estiver em contato direto com a mente de Deus. De todos os seres criados, adivinha só quem é o único que tem capacidade de pensar realmente? Sabe quem é? Por quê? Por que é o homem? Porque ele é o único que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Tiago 1,8 diz assim: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Em outra versão diz que o homem de mente dobre é um homem de mente dividida. É impossível amar a Deus e amar as coisas do mundo. É impossível. Se a mente não estiver voltada a amar a Deus, somente a Ele, para que depois as outras coisas aconteçam, como ele fala, né? Em primeiro lugar o seu reino, a sua vontade, a sua justiça, depois todas as outras coisas serão acrescentadas. Se não for assim, se nós vivemos nessa inconstância espiritual, essa mente dividida, uma parte tentando agradar a Deus e outra parte tentando agradar aquilo que eu quero que seja agradado, não vai funcionar. Não vai funcionar. O que o homem faz é consequência de todos os seus pensamentos. Pode gravar aí. O que o homem faz é consequência de tudo aquilo que ele pensa, de todos os seus pensamentos. Gênesis 6:5. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Deus havia criado o homem havia caído e agora havia saído do jardim, então começava lá a se multiplicar e era muita gente. E no início desse capítulo 6, diz assim que os filhos dos homens viram que as mulheres, mais ou menos isso, né? Que as mulheres eram bonitas, eram formosas, e aí a maldade começou a entrar no coração do homem. E aqui Deus disse que o Senhor viu que era grande a maldade do homem e que toda a imaginação dos pensamentos e do seu coração era má continuamente. Nós precisamos decidir se a nossa mente vai seguir a Deus ou não. Se nós vamos ter uma vida de comunhão com Deus ou não. Não dá para ficar andando assim. Tem umas versões que falam cocheando entre dois senhores, né? Não dá. Para lá e para cá. Primeira coisa é pensar que o que nós fizemos por nós, homens de carne, carnais, vai ser sempre inclinado para a carne. Parece uma coisa tão assim, né? Carne, parece tanto pecado. Carnaval, tem alguma coisa a ver? Né? Carne, a festa da carne. Se nós fizermos coisas por nós, pelo homem carnal, a nossa vida vai ser um carnaval eterno. Eterno não, né? Mas vai ser um carnaval. Agora, se nós fizermos as coisas espirituais de acordo com o que Deus faz, aí sim nós podemos começar a viver realmente uma nova vida. Novamente, tudo que nós fizemos começa aqui. Começa na nossa mente. É a mente que deseja, é a mente que cobiça, e depois vai para a ação. Não foi assim com Eva? O fruto não era desejável para dar entendimento? Quando veio o desejo, então, porque o fruto era desejável para dar entendimento, ela foi e cobiçou aquele fruto e comeu. E veio o pecado. Não foi assim com Davi?
Davi está lá um dia no palácio, né? Sou o rei aqui, coisa linda esse palácio. Olha que mulher bonita. Mulher de Urias. Além de tudo, um grande amigo, né? Um servo leal. Então Davi começou a desejar, cobiçou e pecou. Teve lá um caso com a mulher do seu amigo, mandou matar o seu amigo. Tá vendo para onde é que levou? Essa cobiça, esse lado carnal. Depois eu vou falar que as crianças gostam bastante, né? Várias músicas. O Sansão. Não tem lá o Sansão, o fortão do cabelão, né? Tem uma música. Minha Vida é uma Viagem. Sansão também, o pai e a mãe dele seguiam a Deus, seguiam os princípios cristãos. Então, sempre diziam para Sansão, olha, Sansão, escolher uma mulher de Deus, né? Ore, O que Sansão fez? Desejou? Foi uma mulher de Deus? Não, né? Foram vários erros ali, mas de repente desejou Dalila e cobiçou muito. E até que então se casou com Dalila. Foi a sua perdição. Foi a sua perdição. Lá no final da vida, quando Sansão já estava cego, amarrado, rodando uma roda de moinho como se fosse um boi selvagem, Sansão acordou e viu a quem ele realmente deveria servir. Mas o cristão tem uma vantagem. O cristão pode controlar os seus pensamentos. Porque ele tem Jesus. A vida de Jesus toda. Quer alguém que controlava mais os seus pensamentos que Jesus? Que controlava as suas ações? O cristão tem a Bíblia, a palavra de Deus, e tem o Espírito Santo. Se a nossa mente não está em comunhão com Deus, está em comunhão com o mundo. Mas nós temos as armas para deixá-la em comunhão com Deus. Colossenses 3:2 diz assim: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são aqui da terra. Olha só o jeito que o verbo é usado. Pensai. Não diz assim, cogitai. Quem sabe? De repente, pense nas coisas de cima. É uma ordem. Pensai nas coisas lá de cima. Não é uma sugestão. É uma ordem. Nós não vamos controlar nossos desejos, controlar nossos impulsos carnais, se nós não tivermos o controle do nosso pensamento. Quando existe uma decisão firme de colocar a palavra de Deus em primeiro lugar, Deus começa a escrever na nossa mente e no nosso coração essa palavra. Alguns ficam até se perguntando assim, mas essa história de diabo, Satanás, é possível mesmo? Existe alguma coisa? É possível que tenha alguma influência na minha vida? Como é que funciona? Tem uns cristãos que vivem assim, uma fantasia espiritual, né? Falam assim, mas é fácil. Se eu não provocar, ele não vai, né? Se eu não provocar, ele não vai me atingir. Se eu ignorar ele vai me ignorar também. Será que é assim que funciona? Já falei antes, Tiago 4:7, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É real. Os ataques do inimigo na sua vida, na sua mente, são reais. Você pode experimentar e saber que são reais todos os dias. Tenta acordar de manhã e se colocar de joelho para orar. É fácil fazer isso? Acordar de manhã, se colocar de joelho para orar, para conversar com Deus, ler a Bíblia. É fácil? Quantas vezes há uma distração? Quantas vezes você está ali de olhinho fechado, orando, e de repente vem um pensamento assim que não tem nada a ver com aquilo? Nada a ver, é uma coisa assim completamente diversa daquilo que você está pensando. Não tem nada a ver com aquilo que você está, por o que você está orando. Você está orando por pessoas que estão enfermas na UTI nesse momento aí, muitos nossos amigos. E de repente vem um pensamento assim, nada a ver. Será que não existe ataque do inimigo? Você está estudando a tua Bíblia, está lendo, está começando a entender aquele texto que Deus está dizendo para você assim, chegue mais perto de mim, eu vou colocar minhas leis no teu coração, estude, aprenda, e de repente vem um pensamento assim,
Nada a ver. E te tira o foco completamente. Se Satanás conseguir, quando ele consegue atingir a nossa mente, a nossa fortaleza, pelo menos 3 coisas acontecem. O nosso relacionamento com Deus perde a paz completamente, porque a gente não consegue mais se concentrar. A nossa mente começa a virar um instrumento para fazer o nosso corpo pecar, fazer outras coisas completamente diversas da vontade que Ele tem para nós. E aí nós não temos autoridade espiritual nenhuma para continuar lidando com isso. A importância que tem conhecer o funcionamento da nossa mente, esse campo de batalha que existe, é aqui que se decide se você vai vencer ou se você vai perder, dentro da sua cabeça. É aqui que se decide se você vai ficar doente espiritualmente, emocionalmente ou não. Ansiedade, depressão, transtorno de pânico, já sofri com isso. É aqui. Está tudo aqui. Ou é muito futuro, ou é muito passado. E por quê? Você então não confiava em Deus? Está dizendo para mim agora? Sempre confiei. Mas sempre falta alguma coisa que a gente tem que continuar buscando aprender. Quem ocupa o maior tempo da nossa mente é que vai levar vantagem. Se quem ocupa maior tempo na nossa mente é Deus, é Ele que vai levar vantagem. Se quem ocupa maior tempo na nossa mente é Satanás, ou as coisas que estão por aí, os filmes, o videogame, o celular, quem que vai levar vantagem? É o filme, o videogame, o celular, a novela, o Big Brother, o futebol. Já levou muita vantagem na minha vida. Já levou. Mas a gente precisa crescer. A gente tem que melhorar espiritualmente. Aprender. Agora você pensa assim, e às vezes fala, mas eu faço tudo isso, eu oro, eu tenho uma vida cristã de entrega a Deus, de oração. Por que acontecem as lutas comigo? Por que acontece essa batalha na minha mente? Por que Satanás fica ainda conseguindo chegar até ali? Porque é só o que resta para ele. O que resta para ele é ficar mexendo, tentando, batalhando pela sua mente. Eu falei antes, se você está nessa vida cristã, nessa caminhada de oração, de entrega, de testemunho, de dedicação, está bem com a sua família, com seus amigos, ele vai te atacar. Ele vai te atacar, pode ter certeza absoluta. Agora, se você não está nem aí, está de qualquer jeito, para que ele vai mexer com você? Né? Eu vou mexer com alguém que está bem. Com quem está morno, eu não tenho necessidade nenhuma de mexer. Sempre funcionou assim. Sempre funcionou assim. Mas aonde que eu posso obter então toda essa força? Aqui, ó. Tá enxergando aí? Uma Bíblia. Uma Bíblia. A Bíblia é o livro para todos os momentos da vida. Ela atende todos os nossos interesses, mas todos mesmo. A Bíblia conforta os que estão aflitos. Pega o livro de Salmos ali, só veja as aflições que Davi passava e como ele era confortado. Exemplo, né? Só um exemplo. A Bíblia sacode os preguiçosos, né? Às vezes ela dá uma chacoalhada na gente. E ela corrige os pecadores. Agora me diga, quem de nós não precisa de tudo isso? Quem não precisa de conforto, de uma sacudidura, de uma correção? Quem não precisa? Está tudo aqui. Está tudo aqui na palavra. Jeremias precisou de um encorajamento desse quando ele foi lá e começou a pregar para aquele povo, desculpe a expressão, cabeça dura. O povo de Judá era muito cabeça dura. Deus fazia de tudo, tentava, o povo caía, ele levantava de novo. Então, Jeremias estava lá, mas será que eu vou conseguir? Aí,
Nós lemos em Jeremias 1, 17 e 19. Tu, pois, cinge os teus lombos, dispõe-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Faça a minha vontade, não te espantes. Tradução livre agora, tá? Não te espante diante deles, não tenha medo. Não tenha medo. Eu vou te colocar lá sobre um guia, uma cidade forte, fortificada, uma coluna de ferro, como se você fosse muros de bronze contra todo o país. Não tenha medo, eu sou contigo, diz o Senhor. Eu sou contigo. Claro que muitas vezes a gente não consegue distinguir, né? Todo mundo te fala. Você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus. Daí você pensa assim, mas por que todo mundo ouve a voz de Deus e eu não ouço? Não pensa isso? Eu já pensei várias vezes. Como é que fulano diz que ouve a voz de Deus e ouve a voz do Espírito Santo e eu não ouço? Mas que voz é essa? É seletiva? Alguns ouvem, outros não? Por que funciona assim? E às vezes nós não conseguimos distinguir o que é a voz de Deus e o que é aquela voz do inimigo. Não é verdade? Mas é fácil distinguir. A voz de Deus vem assim, suave. Mas você falou agora há pouco que o inimigo também é suave, é sutil. Sim, calma. A voz de Deus vem suave. É uma convicção. É uma coisa persistente. Você não tem dúvidas. Você não tem desvios. Não desvia o padrão. Ela é sempre igual. Ela sempre foi igual. Desde que o mundo foi criado e vai ser até depois que esse mundo terminar. Deus é conservador. Deus é conservador. O homem não, né? Nesses tempos aí, como diz o Sigmund Bauman, tempos líquidos, nós vivemos em tempos líquidos, né? É tudo muito fácil, é como um rio assim que vai indo e vai fluindo. Não, Deus não é assim. Deus é conservador na sua essência. A voz dele é sempre igual, é sempre a mesma, te dá sempre uma direção. E como que são as sugestões de Satanás? Sugestões. Um pouco aqui, um pouco ali. Daí você começa a pensar, é certo ou é errado fazer isso? Se você pensar, é certo, eu quero fazer, mas começou no mas, a voz que você está ouvindo, olha, tem 99% de chance de não ser a voz de Deus. A voz de Deus nos dá tranquilidade, dá clareza, é suave, não tem esse tom de ameaça, de questionamento, de sugestionamento de atitudes. Ela vem calma. Agora, mais uma vez, quando você se dispuser a ouvir essa voz, vai ter um ataque. Quando você se colocar de joelhos, vai vir uma distração. Quando você se colocar com a Bíblia aberta, vai vir uma distração. Quando você sentar na frente da TV para assistir o sermão, vai vir uma distração. Quando você estiver dentro da igreja para assistir uma pregação, uma palestra sobre algum assunto que você está precisando muito, que a sua vida está ansiando por aquilo, vai vir uma distração. Pode ter certeza. Mas o que é o melhor de tudo isso? A distração vem, mas você pode vencer. Está aqui, ó. Aqui. Dentro da cabeça. Na mente. Está tudo na nossa mente. E como nós podemos fazer, então, para gravar isso na nossa mente? Ouça só. Como firmar a palavra, como firmar a vontade de Deus na nossa mente? Hebreus 8, 10 e 11. Ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E não ensinará cada um ao seu concidadão, nem cada um ao seu irmão. Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Uma das atividades mais importantes do Espírito Santo em nossas vidas é fazer tudo o que o Senhor Jesus diz. Mas o ajudador, João 14, 26. O Espírito Santo a quem o Pai enviar em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então meditar é parar, ler um versículo da Bíblia, leia antes, leia depois. Por que esse versículo está aqui?
O que isso quer dizer? O que isso representava? O que isso representa agora da minha vida? É isso que é meditar. Pensar, refletir em cima daquilo que está escrito. É assim que Deus vai começar a trabalhar na nossa mente. Nós precisamos dar oportunidades para Ele. E dar oportunidades para Deus é entrar em contato com Ele. Eu não sei que hora você faz isso, se você não tem feito isso. Existe gente que faz às 3 da manhã, às 4, às 5, às 6, à noite, depois que volta do trabalho, de meio-dia. Eu não sei que hora que você faz isso. Mas o importante é que isso seja feito. Depois de um tempo você vai percebendo qual é o melhor horário para fazer, qual é o melhor horário para sentar, para meditar, naquele silêncio, para deixar a sua mente aberta realmente, sem distrações. Ah, é difícil, eu tenho 3 filhos. Eu tenho 3 filhos. Tem mais gente que está aqui nessa sala também, que tem 3 filhos e encontra tempo para fazer isso. Encontra lugar, encontra tempo. É difícil? Jesus nunca disse que ia ser fácil. Se alguém chega até Deus, até Jesus, achando que veio pela facilidade, olha, está muito enganado. Ele nunca disse que ia ser fácil. Mas é através da meditação, através do estudo da palavra, que nós vamos começar a pensar como Jesus pensava, como Deus pensa. Pensar nas coisas que são de cima e não nas da terra. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Tenha cuidado. Se você não controlar sua mente, a sua área emocional, Satanás vai te derrubar. E não é uma ameaça, mas é uma verdade. Satanás usou uma técnica lá com os antigos profetas e continua usando a mesma até hoje, é colocar dúvidas. Já falei, desde Eva, desde o Éden, Satanás coloca dúvidas, desde o céu, quando ele começou a colocar dúvidas na cabeça dos outros anjos. Será que precisamos ser tão obedientes assim? Ele começou a colocar dúvidas lá, naquele tempo. Quantas pessoas conversam conosco e dizem assim: irmão, não sei o que está acontecendo comigo. Eu tenho feito de tudo. Eu oro, eu medito, eu tento testemunhar, mas de verdade mesmo. Eu já fiz grandes mudanças em minha vida, mas agora. Entendeu? Você já agiu assim? Já ligou para alguém assim? Para um amigo? Já conversou com ele? Falou, cara, não sei o que está acontecendo, minha vida está indo de mal a pior e só vai pior ainda, eu não consigo, eu não posso fazer e não está dando certo. Já ficou se lamuriando para alguém assim, chorando, choramingando? Já? Vou fazer 2 perguntas. Você acha que Satanás fica satisfeito quando você se lamenta e chora? Quando você diz, eu não posso, eu não consigo, não vai dar certo, eu não tenho capacidade, eu não consigo sair desse poço, e a minha vida está um caos e está terminando e não dá certo. Você acha que ele fica feliz ou não? Claro que fica feliz. Como é que ele não vai ficar feliz? Ele está vendo que as estratégias dele estão dando certo. Tudo que ele está colocando na sua cabeça está dando certo. Nesses momentos você acredita o quê? Naquilo que ele tem soprado no teu ouvido, naquilo que ele está sugerindo. E a sua vida só vai de mal a pior porque você está ouvindo a voz dele. Então, segunda pergunta. Agora, você acha que ele fica satisfeito quando, em vez de reclamar, de ficar só lamuriando, choramingando nos ouvidos dos outros, você começa a tomar uma atitude diferente? Começa a ver que aquelas suas dores podem ser resolvidas. Começa a se ajoelhar, orar, parar de choramingar. Você se inclina de verdade, você busca ajuda. Às vezes eu sei, não vai ser só com oração, vai precisar do psicólogo, do psiquiatra, do amigo. Mas você busca ajuda, você não vai lá só para contar os seus problemas. Você não vai lá só para chorar. Você vai lá para buscar ajuda. Quando você busca ajuda, quando você reflete no sacrifício que Jesus fez, reflete na verdade, reflete no que Deus está fazendo na sua vida de verdade, na saúde que você tem todos os dias quando acorda, enquanto está cheio de gente morrendo nos hospitais por aí. Quando você reflete nisso e toma uma atitude diferente, Satanás fica satisfeito ou não? Claro que não.
Porque ele está perdendo a batalha. Está entendendo? Por que está na mente? Está entendendo por que está na sua mente? Quando você só pensa em coisas negativas, eu não posso, eu não consigo, não vai dar certo, o que vai acontecer? Você não pode, não consegue, não vai dar certo. Agora tenta mudar essa atitude. Tenta manter essa mente aí sob controle de Deus. Estudar a Bíblia, orar, buscar. Vamos mudar? Vamos fazer diferente? Agora você quer mudar. Então eu vou fazer a vontade de Deus. Mas como que você vai fazer? Do seu próprio jeito? Vai dar errado. Se você tentar fazer do seu próprio jeito, andar do seu próprio jeito, vai dar errado. É para fazer como ele diz. Mas eu não consigo ouvir a voz dele, como é que eu vou fazer como ele diz? Está aqui, ó. Na Bíblia, como ele diz, está escrito na Bíblia. Não é difícil. Não é difícil andar segundo o que ele diz, segundo os desígnios que ele tem para a nossa vida. Você quer ver quantos que os apóstolos descobriram que eles não estavam andando de acordo com o que Deus estava propondo? Veja só, Atos 16, 6 e 7. Diga para mim se você já pensou dessa forma aqui, ó. Atravessaram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Foram impedidos porque eles não estavam fazendo o que Deus mandava. Os apóstolos que tinham passado 3 anos, pelo menos 3 anos e meio com Jesus, e Jesus tinha ressuscitado, tinha capacitado eles, eles não estavam fazendo o que Jesus dizia. O Espírito Santo os impediu de pregar. Então agora eles acharam assim, ó, continua, versos 6 e 7, tá? Atos 16. Agora eles acharam assim, agora vai dar certo. E tendo chegado diante da Mísia, tentavam ir para Bitínia. O que aconteceu? O Espírito de Jesus não lhes permitiu. Estavam fazendo errado de novo. Não era para ir para lá. Você está entendendo? Quando Deus diz, vai por aqui, não tenta fazer do teu jeito e por aqui que não vai dar certo. Ah, mas é só um pouquinho. Não interessa. Não importa. É o que Deus diz. Aprenda uma coisa. Se você se propuser a fazer alguma coisa, ainda que seja plausível, ainda que seja razoável, ainda que o desvio seja pequeno, se não for de acordo com a vontade de Deus, não vai dar certo. De acordo com a vontade de Deus. É só isso. É só isso. Quem deve dirigir a sua vida? É Jesus. Ele é o cabeça. Ele é o cabeça da igreja. Ele é quem instrui. Instrui na verdade. Ele é quem mostra o plano de Deus. E o Espírito Santo faz o quê? O Espírito Santo te guia. É sucesso garantido. Seguir a palavra de Deus, se dedicar, buscar o Espírito Santo, é sucesso garantido. Mas não se entusiasme, assim, só se entusiasmar. Não é isso. Seja obediente de verdade ao Espírito Santo. Obediente de verdade. Quem aceita a obra de Deus na sua vida, aquele que aceita realmente o Espírito Santo, aquele que aceita Deus falando com ele começa a depender inteiramente de Deus, não é mais a sua própria vontade. Ele começa a depender, então não é a sua própria vontade, ele tem a sua própria experiência com Deus. É muito diferente. Quem ora no Espírito Santo, quem medita na palavra, quem busca de verdade, não vai se deixar levar pelos enganos do inimigo. Não vai. Eu não sei de que denominação religiosa você está assistindo, você comunga de qual fé, mas isso não importa. Eu não sei se você vai na missa, vai no culto, onde você vai. Comunhão com Deus independe da religião. Comunhão com Deus independe de qual a denominação que você segue. Independe disso. E você sabe que é difícil ter essa comunhão. Vamos pensar assim, ó. Vou pensar agora aqui. Eu moro ali na região central da cidade, tem a igreja, a catedral ali, católica, né? É uma quadra da minha casa. Quantas vezes você que mora aí nessa região, ou que é católico, ou que é evangélico, você tem lá uma semana de oração lá na igreja. Quantas vezes você pensou assim, puxa, uma semana de oração? Mas quem é que vai ir uma semana inteira, todo dia, às 7 da manhã, 6 da manhã?
Ah, mas é para ir buscar a Deus, as pessoas te falam, então orientam. Você pode para 6 da manhã, 7 da manhã fazer isso, eu não acredito. E às vezes é 7 da noite, né? Às vezes é às 9. Daí você vai, um dia, 2, 3, daí falha um, aí vou falhar mais um também. Que horário você começa a trabalhar? Às 8? Às 9? Você está lá todo dia para trabalhar ou não? Todos os dias. Olha só. Interessante, né? Vai das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 6, 6h30. Não é verdade? E daí como é que você vai? Como é que as nossas obrigações, nossa vontade, a gente consegue fazer assim com alegria? Toca o despertador lá de manhã, ai que beleza, obrigado por mais um dia, Senhor, eu vou ir trabalhar. E qual é a dificuldade de fazer disso? Obrigado, Senhor, eu vou estudar a Bíblia. Qual é a dificuldade? Entenderam? Depende com quem que a nossa mente está. Então, muitos problemas são criados na nossa vida por a gente não decidir com quem que a gente está. E nós começamos a agir por conta própria. E nós vemos isso ao longo de toda a Bíblia. E nesse momento que nós agimos por conta própria, já não é mais a vontade de Deus, as chances de Satanás nos enganar são grandes. E aí não importa o método que ele utiliza, né? Se é orgulho, você tem muito sucesso, você tem muito orgulho, você se entusiasmou, ou você está usando os teus projetos, os teus planos sem orientação de Deus. Raciocínio próprio. Não importa. O resultado de seguir os nossos próprios desejos é sempre frustração, fracasso e derrota. Nós temos que manter vivo em nosso espírito uma dependência de Deus. Agir segundo a vontade de Deus. Talvez um dos procedimentos mais tristes que nós vemos na história bíblica de alguém que agiu contra procedimentos de Deus está lá em 1 Crônicas 21, 1 a 27. 1 Crônicas 1, 21 a 27. É uma história sobre o rei Davi. Davi era um rei poderoso, conquistador, temente a Deus. E 1 Crônicas 21, no versículo 1, diz assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Vocês perceberam? Um rei conquistador, poderoso, temente a Deus, agora parece que deixa o seu orgulho, parece que deixa toda essa sua fama tomar conta e ele decide levantar o censo de Israel. Ah, mas o que tem que contar as pessoas? Por que ele não podia contar as pessoas? Meu amigo, Deuteronômio 10, 22 e 28, 62 diz por que ele não era para contar as pessoas. Deus nunca tinha mandado contar as pessoas, muito menos Davi contar as pessoas. Mas Satanás fez uma pressão tão grande no orgulho de Davi, e Davi resolveu contar. Deus tinha dito assim, ó, depois ele prometeu para Abraão: o meu povo vai ser tão numeroso como as estrelas do céu, como os grãos de areia. Não tinha que contar para saber quantos eram. Davi foi repreendido por Joabe. No verso 3, 1 Crônicas 21, então Joabe disse que o Senhor, seu Deus, multiplique esse povo 100 vezes mais. No entanto, meu rei, Senhor, não são todos eles seus servos? Por que meu Senhor requer isso? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Mas Davi disse: Joabe, eu estou mandando, vai fazer. Entendeu? E Joabe, segundo a ordem do rei, né, mesmo contra a sua vontade,
mesmo contra a sua vontade, a palavra do rei prevaleceu. Deus não tinha mandado contar o povo. Muitas vezes Deus não nos manda fazer as coisas e nós fizemos por nossa própria vontade. É muito triste observar até que ponto o orgulho pode cegar um homem de Deus como era Davi, tornando sem entendimento, sem temor. Nós precisamos estar atentos dia após dia, vigiar continuamente. Nós temos um consolo aqui nesse texto, porque quando Davi se arrependeu disso que tinha feito, no verso 8 diz assim, verso 7, tudo isto desagradou a Deus e por isso ele castigou a Israel. Então Davi se dirigiu a Deus dizendo, cometi um grande pecado ao fazer tal coisa. Mas agora peço que perdoes a iniquidade do teu povo, porque fiz uma grande loucura. O Espírito Santo, o Espírito de Deus ajudou a Davi a entender o que ele havia feito. Ajudou Davi a entender a loucura que ele tinha cometido. Ele está querendo ajudar você também. Ele está querendo me ajudar também. Ele está querendo nos ajudar a entender o que nós temos feito que tem desagradado a Deus e tem nos feito andar em caminhos diferentes, diversos daquele que Ele tem programado para que nós andemos. Todos os nossos propósitos, todas as nossas ações nos levam para algum caminho. Todos vão acarretar algum tipo de resultado, alguma consequência. Tudo que nós fizermos. Ninguém está isento de ser atacado pelo inimigo. Sempre Satanás fará tudo o que puder para nos desviar do foco, para nos desviar da palavra, para nos desviar da comunhão. Aqueles exemplos que eu falei antes de Eva, Davi, agora mais um exemplo, Sansão, são todos exemplos que mostram como as nossas emoções, como aquilo que nós pensamos, pode nos desviar do caminho de Deus. Foi por essa razão que Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Santificação. Buscar conhecer cada vez mais. Vá à igreja, a igreja que você frequenta sempre. Agora está fechada. Assista o culto. Hoje não existe igreja que não está disponibilizando o culto na internet, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Assista. Estude a palavra, ore, busque a Deus continuamente. Quando essa pandemia passar, ela vai passar, você sabe que vai passar. Quando ela passar, volte para a igreja. Vá lá comungar com seus irmãos. Vá buscar. Vai chegar mais perto. Cada vez mais perto. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos um conforto. Mateus 11, 28 e 29. Jesus disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Não perca essa batalha que está aqui dentro. Não perca. Lute com inteligência, mas não passe a vida inteira lutando, só lutando. Lute com inteligência, estudando, buscando. Vou falar uma coisa para você aqui para a gente encerrar. Olha bem para mim. Você pode. Você consegue. Você vai vencer, porque você é capaz. Você é capaz de buscar. Você é capaz de estudar a palavra. Você é capaz de orar. Você é capaz de falar com Deus. Você é capaz de ouvir a voz de Deus todos os dias na sua vida. Você é capaz. Você precisa querer.
Esse motorzinho aqui tem que estar ligado e tem que estar na direção de Deus, de estudar, de buscar. Mas você pode. Tá entendendo? Se alguém falar que você não pode, é mentira. Você pode. Não exista quem não possa. Eu lembro que eu falei isso uma vez lá no ensino médio, uma colega minha que estava com uma dificuldade numa aula de matemática, numa prova. Eu não consigo. Você pode. E você pode. Deus está de coração aberto. Ele quer que você ouça a sua voz, a voz dele. Você pode. Coloca na tua cabeça. Você pode, você consegue, você vai fazer isso. Você vai ouvir a voz de Deus, que você vai estudar a palavra. Você vai buscar. Você vai se aproximar mais. E quando a igreja, a sua igreja aí estiver aberta, você vai voltar para a igreja. Você não vai aguentar ficar em casa. Eu sei que você não vai aguentar. Porque você não quer essa vida de derrota, de choro, de lamentação. Você não quer ficar choramingando nos ombros dos outros. Você quer vencer, não quer vencer? Eu quero. Quem não quer vencer? Pare com isso. Pare de dizer que não pode. Pare de dizer que não consegue. Pare de dizer que não é capaz. Mais uma vez, você pode. Você consegue. Você é capaz e você vai vencer. Você vai vencer porque Deus vai fazer você vencer. Você vai seguir o caminho que Ele está te dando e você vai vencer. Você vai seguir a direção que Ele está te dando e você vai vencer e vai mudar essa vida. Não perca essa batalha. Lute com inteligência. Conserve a graça de Deus diante de você. Ande com Ele todos os dias ligado. Amarrado com Ele. Pense que você está assim, uma algema. Você e Jesus aqui, ó, lado a lado, todos os dias. Siga essa direção. Então aprenda a desfrutar desse descanso para a alma que Jesus promete. Que Deus te abençoe. Que você aprenda a seguir a cada dia de acordo com a vontade dele. Eu olho para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, tua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado.
Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Que linda música, Gigi. A primeira eu já quase desmoronei, agora nessa. Pureza. Para fazer tudo aquilo que a gente falou até agora, pureza de coração. É isso. Pureza que está numa criança como a Gigi. Olhar para a Bíblia com o coração aberto, com a mente limpa, com o coração puro, pronto para receber tudo aquilo que Deus tem para falar para você. Não esqueça disso. Você vai vencer, você vai conseguir. Você vai superar suas dificuldades. Você vai orar todos os dias, vai estudar a palavra, vai buscar a Deus e Ele vai te abençoar. Muito e sempre. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, agradecemos mais uma vez pela oportunidade da vida que o Senhor nos dá. Pela oportunidade de estarmos ouvindo a Tua palavra e pela certeza de que nosso pensamento pode ser cativo apenas ao Senhor. Ajude, Deus, para que a nossa mente se volte inteiramente para o Senhor, inteiramente para a Tua palavra, a buscar o Teu Espírito Santo, a Tua verdade, a seguir nos Teus caminhos. Estamos aqui nesse mundo e aqui podemos fazer a diferença levando esse amor às pessoas, mas primeiro precisamos vencer essa batalha dentro de nós, dentro da nossa mente. Nós contamos única e exclusivamente com a Tua ajuda. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas, nos dê um ótimo restante de sábado. Olha por todos aqueles que estão enfermos, Senhor, os que estão nas UTIs, nas UPAs, não apenas aqui na nossa cidade, mas em todo esse mundo, os que estão sofrendo por todas as formas. Que o Senhor esteja também com aqueles que estão cuidando das pessoas, as equipes médicas, equipes de saúde, que estão se esforçando de uma maneira que, por nós, pelo nosso entendimento, seria impossível. Certamente estão sendo fortalecidos por Ti e terão a sua recompensa vinda do Senhor. Pedimos que nos guarde mais uma vez, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.